Bom dia, gente. Eu sou a Vanessa Adachi, fundadora do Reset. Em nome da nossa equipe toda, eu queria agradecer muito a presença de vocês. É um prazer receber vocês aqui hoje para debater e aprofundar o conhecimento sobre mercados de carbono, que, nas suas mais diversas formas, representam uma maneira de colocar um preço nos gases de efeito estufa e, com isso, oferecer um incentivo econômico para a transição climática que o mundo precisa tanto. Nos painéis que a gente vai ver aqui hoje, nós vamos cobrir mercado regulado, mercado jurisdicional de carbono e também o voluntário, com um grande foco em Brasil, mas também com um espaço para um olhar para o cenário internacional. Nós montamos uma programação com alguns dos maiores especialistas no tema, em cada um desses temas, e esperamos, com isso, poder contribuir para a difusão e para a aceleração desse tema que é tão importante para a transição climática global. O evento de hoje é o segundo de uma série de 4 eventos que o Reset está fazendo esse ano como parte do seu projeto COP30. Nós tivemos um evento sobre agricultura regenerativa em abril, e nós temos mais 2 depois desse, um sobre os cases das empresas do setor privado, a contribuição das empresas para a descarbonização da economia, e a gente tem um outro de transição energética em outubro também. Além dos eventos, esse projeto COP30 do Reset contempla toda a cobertura que a gente já está fazendo, e a nossa equipe estará toda em Belém também durante a COP. Nós lançamos um podcast agora também, o Carbono Zero. Quem não ouviu ainda, ouçam, porque eu sou suspeita, mas ele está muito bom. E faremos webinars, a gente vai produzir um boletim também diário durante a COP, que vai ser distribuído para todos os nossos leitores. Então, tem uma série de coisas que nós estamos fazendo e esperamos, com isso, contribuir para a difusão desse assunto. Eu gostaria de agradecer a todos que tornaram esse evento possível hoje. Em primeiro lugar, a equipe do Reset, sem a qual nada acontece, e os demais colaboradores que produziram esse evento também. E um agradecimento especial às empresas parceiras, que acho que é um line-up de fazer inveja. Aí a gente tem muito orgulho das empresas que se associam à nossa marca hoje, e acreditam no jornalismo que a gente faz. Então, nós temos aqui hoje um agradecimento à Natura, Bradesco, Itaú, Marfrig BRF, Suzano, ABC Brasil e Race to Belém. Obrigada, gente. Antes de falar da programação, eu queria aproveitar para contar um pouquinho para vocês sobre o Reset, porque acho que a maioria conhece a face pública do Reset, as nossas newsletters, as reportagens que a gente publica no site. Então, vou aproveitar, roubar uns minutinhos de vocês aqui para falar do Reset. Bom, Reset nasceu há 5 anos, a gente acaba de completar 5 anos, com esse desejo de fazer um jornalismo econômico sério, aprofundado, mas que contemplasse os desafios ambientais e sociais que a gente tem, falando para um público mainstream, com uma visão de negócios, porque a gente entende que é isso que o mundo precisa para realmente engajar as empresas, que são super importantes, e alinhar o capital a esse novo capitalismo aí que a gente está precisando. Então, nosso desafio, como eu falei, o jornalismo que a gente faz hoje, que é um jornalismo econômico independente, a liberdade editorial que a gente tem é nossa mesmo, nós é que definimos todos, a gente procura fazer isso com muita profundidade e também da maneira mais didática possível. E uma característica muito nossa é focar muito nas oportunidades, nas soluções que existem e que estão ganhando escala cada vez mais e que precisam acelerar. Acho que nosso principal diferencial hoje é reunir num só lugar, ser esse grande hub de tudo o que está acontecendo de mais relevante nessa frente aqui no Brasil, e as pessoas realmente conseguem fazer conexões, lendo, entender quem são os atores. Isso é um papel que a gente considera fundamental e que realmente é a nossa razão de existir como veículo. Agora, passados 5 anos de Reset, a gente faz outras coisas que não são tão visíveis, e é isso que eu queria mostrar um pouco. Além das nossas reportagens e coberturas especiais, como COP, onde a gente vai estar esse ano, a gente também produz guias especializados. Tem um novo agora sobre mercados de carbono no forno, que a Race to Belém é a nossa parceira nesse guia, inclusive, em breve estará disponível.
Nós temos também a Academia Reset, que tem produzido cursos. Nós fazemos agora o nosso podcast, o primeiro podcast original do Reset, como eu falei, e os nossos eventos. Isso tudo é o que a gente faz para informar, conectar os nossos leitores e agora os nossos ouvintes, né? Fora isso, a gente também tem produções que não estão tão à vista e que são feitas para os nossos clientes, onde a gente usa a nossa autoridade e conhecimento para aportar em projetos de parceiros, né? E aí, de novo, a gente tem os conteúdos de marca no nosso site, a gente faz cursos sob demanda também, workshops, a gente tem um projeto de newsletters customizadas, em que o Itaú também é nosso cliente, e os clientes do corporate do Itaú recebem todo mês, contando desafios de descarbonização de cada setor, o que está acontecendo, quais são as oportunidades. E, por fim, a gente também faz curadoria e mediação de eventos. Tá? Então, era isso que eu queria contar para vocês. Agradeço a atenção. Em 19 de novembro do ano passado, o Congresso aprovou a lei que cria o mercado regulado de carbono do Brasil e colocou fim, né, a anos de espera e de muita ansiedade, principalmente para quem está no setor, por esse marco legal. Isso coloca o Brasil na rota das economias mais avançadas em termos de mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Os chamados mercados regulados, eles se baseiam no princípio de que é preciso colocar um preço nas emissões de carbono, para que elas sejam internalizadas pelas empresas, pelos emissores, como um custo, né? E funcionando assim como um incentivo econômico ao investimento necessário, e que não é pequeno, na descarbonização. Para falar em mais detalhes sobre esse marco legal que o Congresso aprovou, eu convido ao palco a Cristina Reis, que é subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda e que liderou, dentro do governo, as tratativas para se chegar a essa lei aprovada. Ela vai fazer uma apresentação sobre o nosso sistema durante 20 minutos e, na sequência, ela se junta a nós para debater o tema no primeiro painel. Cristina, obrigada. Bom dia. Aê, gostei da animação. Bom, mas eu vim aqui apresentar um pouco como está sendo planejado, né? O tema hoje é o presente e o futuro dos mercados de carbono. Eu acho, Vanessa, super apropriado vocês estarem liderando essas discussões dos temas relevantes para a COP. A COP já está chegando, é meio assustador pensar tudo o que temos que preparar até lá. E, sem dúvida, carbono é uma das prioridades do Ministério da Fazenda para a COP, da presidência brasileira e de todos os países, né? Então, assim, eu vou pedir também, novamente, desculpas, porque o que eu trago um pouquinho aqui da implementação do nosso mercado de carbono, muitos de vocês que já acompanham a nossa jornada, que estão no dia a dia da regulamentação da lei e da própria aprovação da lei no ano passado, no ano retrasado, já conhecem bastante. Mas, antes de passar para o slide do mercado de carbono, eu não quis pôr o slide em si, do plano de transformação ecológica, mas é importante situá-lo nessa política, ou melhor, nesse pacote de políticas que o Ministério da Fazenda vem apresentando. Então, a ideia com o plano de transformação ecológica é promover um novo paradigma de vida para as pessoas, que seja novo no sentido tecnológico, financeiro, produtivo e até mesmo cultural. É uma mudança de comportamento, né, por parte da produção, por parte do consumo, por parte da distribuição. O objetivo, né, desse pacote de medidas é, sim, gerar emprego, trabalho decente, aumentar a produtividade da economia, ao mesmo tempo em que se promove a justiça ambiental e climática, reduzindo as desigualdades, né, que são aí uma questão estrutural histórica do Brasil. O que não era comum era o Ministério da Fazenda se envolver tão diretamente na pauta da sustentabilidade. Então, o objetivo do ministro Fernando Haddad, com o Plano de Transformação Ecológica, foi conciliar as medidas macro- e microeconômicas conjunturais e estruturais, mais de médio e longo prazo, com essa visão de desenvolvimento, em que a Fazenda entra apoiando os demais ministérios, o Congresso como um todo e a sociedade, com instrumentos que são próprios da Fazenda.
né? Então, a Fazenda ela elabora os mecanismos de financiamento, né? Elabora normativos regulatórios, né? Tem, né, em suas mãos a questão fiscal e tributária, e também questões administrativas, operacionais. Eu tenho falado, você já deve ter ouvido essa minha afirmação, quando a gente falava instrumentos administrativos operacionais, eu via assim, as pessoas fazendo uma interrogação, o que quer dizer? Bom, uma resolução relacionada ao PIX pode fazer muita diferença. Então, qualquer documento emitido pela Fazenda, né, pode ter um efeito muito grande, e é por isso que a gente buscou com que todos eles tenham essa orientação ambiental e climática, econômica e social também. Nossa, cada vez que eu olho para lá e para cá, vou vendo mais gente conhecida. Então, o mercado de carbono surge como um instrumento do eixo de finanças sustentáveis, e a Fazenda assumiu essa liderança dentro de um grupo de trabalho que foi instaurado no CIM, no Comitê Interministerial da Mudança Climática, em setembro de 23, né, quando técnicos do governo já tinham apresentado uma proposta de redação para o projeto de lei, aprendendo a partir daqueles que já estavam em tramitação, aprendendo muito dos estudos anteriores, principalmente da PMR, né, que é a parceria para preparação para o mercado de carbono junto ao Banco Mundial. E aí a lei, que foi, né, o projeto de lei que foi apresentado como substitutivo ali no Senado pela senadora Leila Barros, foi aprovada em outubro de 23. Foi para a Câmara, relatada pelo deputado Aliel Machado, aprovada em dezembro, e ficou um ano em discussão. Um ano que, para muitos de nós, foi muito agoniante, né, porque a gente queria que aquele texto fosse aprimorado, né, tem muitos desafios. A lei ela é bastante ambiciosa, estava comentando aqui com o Ludovino, ela tem muito da oferta de crédito, né, do lado voluntário, e, portanto, ficou, por várias partes interessadas, um desafio de melhorar aquele texto até que ele fosse aprovado em 19 de novembro, né, do ano passado, e sancionado logo no dia 11, 12 de dezembro. Muito bem. Eu perguntei, Vanessa, esse público, será que eu faço mais uma explicação sobre a importância de mercados de carbono? A gente vai fazer muito rápido, né, considerando que talvez fique gravado, outras pessoas venham, a partir dessa apresentação, se informar. Esse é um gráfico atualizado, né, do contexto da precificação de carbono ao redor do mundo. Diversas jurisdições já adotaram algum mecanismo, seja através de mercado regulado, né, que é um comércio de oferta e demanda de cotas ou de permissões, allowances, como é colocado na literatura, relacionadas à descarbonização das grandes fontes emissoras, ou a partir de tributação, que é uma solução mais expedita, né, mas que, diz a literatura, que pode ser menos eficiente porque ela não gera um incentivo, né? Ela chega trazendo uma imposição e não gera um incentivo para os agentes buscarem fontes de descarbonização em sua própria empresa ou a partir de outros projetos e programas. Então, nós, há muitos anos, já identificamos, quando eu falo nós e nossa sociedade brasileira, que o Brasil está bem posicionado para liderar essa transição para uma economia de baixo carbono, né? E aí começa pela matriz energética, todo mundo sempre repete que é muito mais limpa do que a de outros países, mas também por suas vantagens competitivas e algumas rotas tecnológicas, pela sua possibilidade de projetos relacionados à floresta, agricultura sustentável, à energia renovável, ao saneamento e resíduos, e assim por diante, né? Sabe-se que não agir, né, gera um grande custo. E isso ainda nos leva à possibilidade de ter maior prejuízo e riscos em termos de saúde, de vida, para as populações e seus territórios. E, no ano passado, o Brasil ainda estabeleceu, portanto, uma meta muito ambiciosa de redução líquida das emissões, que é a nossa NDC, as contribuições nacionalmente determinadas,
e que, ao ser publicada, colocou junto uma lista de medidas que corroborariam para a concretização da NDC. E uma delas é o próprio mercado regulado de carbono e várias outras do Plano de Transformação Ecológica. Então, assim, eles podem ajudar o Brasil a cumprir as suas metas e, ao mesmo tempo, também são oportunidades de negócio e podem fazer, por que não, do Brasil, né, o maior, vamos dizer, ter uma grande bolsa de valores negociando crédito de carbono internacionalmente. Eu acho que falar desses termos fica mais concreto e dá para entender muito bem a dimensão financeira, né, desse processo que a gente já está vivendo. Além disso, como o Brasil presidiu o G20 no ano passado, e esse ano o BRICS e a COP, a gente teve a oportunidade de ensejar para a sociedade a importância desses temas, né, não só como viabilizadores das NDCs, por exemplo, mas realmente como oportunidades de negócios e de buscar trazer a agenda internacional mais alinhada para a realidade e os objetivos e as prioridades dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. E aqui eu faço um parênteses que o Ministério da Fazenda lançou um documento sobre o seu escopo de atuação para a COP de Belém. Não sei quem já teve a oportunidade de ver. Está dividido em 4 pilares, que é a mobilização do capital privado nacional e internacional, por exemplo, com os country platforms. A gente tem a plataforma brasileira de investimentos, que é um ambiente de oferta e demanda de projetos de investimento, mas também com o TFFF. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. O Tropical Forest Forever Facility é, possivelmente, né, a maior possibilidade de se concretizarem mais de 100 bilhões de dólares para manter florestas em pé. Essa é uma prioridade que o Brasil vem lutando muito e que acho que todas as partes, e aqui eu convido o setor privado, em especial, a pensar junto sobre como a gente vai tornar isso uma realidade. Outra prioridade é alavancar a capacidade doméstica de investimentos, por exemplo, a partir dos bancos de desenvolvimento nacionais. E aí vem o tema, né, da reforma tributária. A gente já teve a reforma tributária do consumo, estamos com essa proposta forte da reforma tributária sobre a renda, né, com a isenção do imposto para aqueles que ganham até R$ 5.000 e a tributação dos super ricos. Esse é um mecanismo de revisão tributária que nos ajuda a dar coerência e mais eficiência para o sistema, reduzindo aí desigualdades. Outra porta aí nossa que nós estamos lutando é a reforma das instituições multilaterais, principalmente os bancos multilaterais de desenvolvimento, como o BID, Banco Mundial, etc., no sentido de tornar o financiamento climático mais efetivo, menos burocrático e mais ágil, né? Então, estaria também aí a reforma dos fundos climáticos. E, por fim, a regulação, temas de regulação internacional, em que cabe, por exemplo, a nossa iniciativa que a gente chama de supertaxonomia, que é promover a interoperabilidade entre taxonomias. Já existem quase 60 jurisdições com taxonomias implementadas, e a gente precisa fazer um depara. E esse depara não basta ser dos padrões europeus para os demais, né, falando bem claramente aqui. Precisa incorporar mais setores, mais objetivos para além dos climáticos, como a nossa taxonomia, que olha para o social também. E tem parâmetros, né, limites de mitigação, por exemplo, e de adaptação, que sejam adequados para as realidades nacionais, né? Então, essa é o nosso advocacy aí relacionada à taxonomia. E aí eu chego no outro ponto. A outra prioridade internacional da COP é a integração de mercado de carbono, né? Então, essa é de uma complexidade técnica enorme, também uma briga política muito grande, mas entendemos que é preciso falar sobre isso, que é preciso elevar a nossa barra para
entrar em mecanismos de integração que não sejam unilateralmente estabelecidos no caso dos ajustes de fronteira. Que se houver um clube ou uma coalizão dos países dispostos a participarem, que essas regras de MRV sejam bem discutidas, os parâmetros sejam justos, que tenham mecanismos de redistribuição e que também a questão da formação do ajuste de fronteira comum seja uma decisão conjunta e não unilateralmente estabelecida. Muito bem. Vai dar certo, vai dar certo. Então, bom, para além disso, todo mundo sabe aqui, vou passar mais rápido, que o nosso maior desafio é reduzir as emissões de desmatamento, né? E, no caso da nossa lei, afinal, ficaram excluídas as atividades primárias, mas isso não significa que a gente perde a oportunidade de combater o desmatamento também através da lei, né? Então, o SPCE pode impulsionar esses projetos de mitigação no AFOLU através da oferta de créditos voluntários de carbono, né, comprando do sistema voluntário, se esse crédito atingir a integridade e a exigência de adicionalidade necessária. Mas, além disso, é importante dizer que, à medida que as políticas de combate, de controle, né, de desmatamento vão tendo mais sucesso, aí a missão passa a ser as emissões não AFOLU, né, e aí o mercado de carbono tem muito a contribuir. E, além disso, as nossas emissões industriais já são grandes bastante, bem grandes, apesar de serem reduzidas no nosso total, menos que 15%, elas já são grandes bastante comparável a outros países vizinhos, por exemplo. Então, eu vou passar rapidamente por alguns aspectos da lei. A lei estabelece uma governança no SIM, que eu já comentei aqui, que vai trazer as decisões estratégicas e diretrizes de funcionamento da regulação. Vai ter um órgão gestor, que é aquele que vai ser responsável, sobretudo, pelo Plano Nacional de Alocação, que vai distribuir as cotas e as permissões, e um comitê técnico consultivo com membros do setor público, setor privado, está lá, entidades de notório saber, etc. E, dentro desse comitê, vai ter uma Câmara de Assuntos Regulatórios somente composta por entes regulados, né? Então, aqui, já trazendo um pouquinho o que vem nos slides a seguir, a prioridade agora é formar essa governança. O SIM já está lá, o órgão gestor está prestes a ter a sua definição, e, assim que ele o tenha, teremos aí a publicação dos normativos para formar a composição do Comitê Técnico Consultivo e da Câmara de Assuntos Regulatórios. O SBCE ele traz, muito gerais aqui, algumas condições. Então, limites de emissões para as instalações ou fontes ou atividades, e esse é um dos temas, que emitem mais de 25 mil toneladas por ano, né, e também obriga o reporte para aqueles que emitem mais de 10 mil. Né, o Plano Nacional de Alocação vai estabelecer um teto, né, para as emissões a cada período e fará a distribuição das cotas. Né, inicialmente, quando começar a operar, o mercado vai ter uma alocação totalmente gratuita e, depois, vai ter a introdução de leilões com distribuição onerosa. Essa parte que eu disse que permite-se a compra de créditos do mercado voluntário vai formar os certificados de remoção de redução verificadas, a CRVS, e aí o órgão gestor vai ter um papel muito importante de definir as metodologias, né, para essa certificação, que também vai ser válida para aqueles créditos destinados a transferências internacionais, os ITMOS. Outro ponto que já é de partida para o funcionamento da regulamentação é o início dos estudos de MRV, de monitoramento, relato e verificação. Então, essa é outra prioridade para esse ano. Assim que o órgão gestor for formado, os estudos de MRV devem começar imediatamente. Também o órgão gestor será obrigado pela aplicação das penalidades, e o nosso mercado traz um mecanismo de reciclagem de receita
que é bastante estratégico e é um aprendizado que vem de outras jurisdições, de forma que 75% será destinado ao Fundo Nacional para a Mudança Climática para projetos da indústria, de floresta, de cidades inteligentes, de descarbonização. Semana passada, ou retrasada, o Banco Mundial lançou aquele reporte deles, relatório deles de carbon pricing, e o Brasil é destacado, não só como uma das grandes promessas de mercado de carbono, que está sendo regulamentado, mas também por esse mecanismo de reciclagem de receitas, apontando como uma inovação, né, que veio da lei interessante para dar coerência para o sistema. Então, aqui eu vou pular um pouquinho. A gente já falou da interface com créditos de carbono, né? Esses procedimentos e critérios vão ser definidos pelo órgão gestor. E, na lei, houve uma grande discussão sobre os projetos de RED+, nas suas abordagens mercado-não mercado, né, realizadas por entes estatais ou privados, né, ou públicos. E, ali, tem uma miríade, vamos dizer assim, de possibilidades para desenvolvimento de projetos e programas. Para além disso, falando aqui bem já sinceramente, também se foi aprovado com a lei um artigo, o artigo 56, que prevê que 0,5% foi atualizado para meio, na lei do Pronamp, lá estava 1%, 0,5%, das reservas das seguradoras, resseguradoras, e previdência são destinadas a crédito, devem ser destinadas a créditos de carbono ou fundos de investimento nos referidos ativos ambientais, que são créditos de carbono. Tá? Esse artigo está judicializado junto ao Supremo Tribunal, né, pela Confederação Nacional dos Seguros, mas as estimativas mostram que, ao que ele comece se ele for valer, né, se não vencer a causa da CNSEG, a gente está falando de 8 bilhões para serem aplicados nesses projetos. Tem um entendimento de que a lei não é, esse artigo não é autoaplicável, melhor dizendo, o artigo não é autoaplicável, mas também é essa uma das prioridades nossas, por isso que eu estou fazendo destaque. Então, são prioridades para regulamentação e implementação. Estou acabando, eu sei que estourei o tempo aqui, Vanessa, agora estou chegando. A formação do órgão gestor, os estudos de MRV, o artigo 56, a resolução de ítmos e também a definição do registro central, que é aquele que vai ser a base de informações de todo o nosso sistema. Tá? Bom, então, a lei prevê, no seu artigo 50, 5 fases de implementação. A primeira, de desenvolvimento de regulamentos subordinados, implementação do sistema de MRV, por isso que ele precisa ser se iniciar com antecedência. Começam os relatos na fase 3. Na fase 4, é uma fase piloto, né, de distribuição gratuita, e depois a implementação. A gente está falando aqui de 2030. E aí, para terminar, esse gráfico que não dá para ler nada, mas que é o que mostra que está tudo planejado, né, por esse roadmap feito junto com o Banco Mundial, a consultoria, a Adelphi, dentro do GT, né, do SBCE, no SIM, para a implementação nas 5 fases, perdão, da lei, relativas a 4 temas principais, que aqui é governança e o engajamento das partes interessadas. E, para a COP, a gente precisa fazer o primeiro rascunho desse plano de engajamento. E aí eu vou precisar muito de vocês, para a COP estar ali, para a gente montar esse plano de engajamento. A questão do design do escopo e da ambição, a questão do compliance, enforcement, dos cumprimentos, né, e das penalidades, e a operação, a alocação, o mercado e o registro. Então, a gente vai publicar em breve, se der tudo certo, com a própria anúncio do órgão gestor, do sistema, o plano de implementação completo, que já está pronto. É um documento robusto e que mostra que estamos prontos para navegar por essa complexidade enorme que é a regulamentação no mercado de carbono. Gente, muito obrigada. Eu estava aqui aflita porque ela tinha 19 slides, gente. Ela cortou, editou, né, os slides. Cris.
Obrigada. Sim, sim. Bom,